O Apóstolo, segunda parte, capítulo 13, A Porta Aberta. 14 anos se escoaram desde que Saulo vira pela última vez Jerusalém, pois havendo a visita que a ela fizera no começo de seu ministério em companhia de Barnabé durado apenas 1 ou 2 dias, mal tivera tempo de relancear a vista ao redor. E agora, tão mudada achou a cidade que lhe custou reconhecê-la. A fome ainda continuava, as ruas de Jerusalém estavam cheias de pedintes macilentos que invadiam as colunatas e pórticos da cidade alta, neles se abrigando do sol e estendendo as mãos aos transeuntes. O átrio dos gentios no templo transbordava de pobres, inclusive de mulheres e crianças que iam pedir às instituições de caridade um punhado de figos secos ou uma medida de cevada dos víveres comprados pela rainha Helena no Egito e na Síria, ou em busca de uma moeda de cobre da contribuição dos judeus da diáspora. A Judéia e Jerusalém, mais do que ela, padeceram uma dupla calamidade: a fome e o peso dos impostos extorquidos por Herodes Agripa. Este rei da linhagem de Herodes, e em cujo sangue havia uma leve mistura do sangue hasmoniano, não fora um franco tirano asiático como seu bisavô, nem um verdadeiro chefe nacionalista como um hasmoniano. Mostrava-se mais do que tudo um romano aristocrata e mundano, amante entusiasta dos esportes e apaixonado jogador de dados. Em verdade, seu modo de vida sofreu alguma modificação desde o pogromo de Alexandria. Em Jerusalém se declarara patriota e, nessa qualidade, protetor da lei e tradição judaicas. E tanto iludiu alguns rabis de Jerusalém que estes, também pela influência de sua piedosa esposa, o apresentavam como modelo ao povo. Mas Agripa não renunciou a seus extravagantes hábitos aristocratas. Tendo como o outro Herodes a mania da edificação, prodigalizou às cidades das províncias dádivas de filas de colunas, ginásios e estátuas de César. Com este procedimento ganhava prestígio entre seu povo. Mas na residência da província, longe dos olhos dos jerusalemitas, construiu arenas para esportes, teatros e circos, instituiu lutas de gladiadores e nem hesitou em manchar o solo da Palestina com lutas entre homens e feras. Mas com muita habilidade iludia os rabis de Jerusalém. Sabendo que chegaram a seus ouvidos notícias dessas coisas, asseverou-lhes solenemente que adotava os costumes pagãos não por inclinação pessoal, mas por conveniência pública, pois ele era não só rei da Judéia, como também governador das províncias pagãs, e granjeava a simpatia dos sacerdotes com suas generosas ofertas de bois e outras reses para os sacrifícios religiosos. Acalmou os corações dos ortodoxos com o ato democrático de ir ao templo no dia das primícias, carregando uma cesta sobre seu ombro real. Os patriotas e os zelotes ficaram muito satisfeitos por ele ter mandado construir a terceira muralha em torno da cidade, ampliando-a de modo a incluir a zona de Betsaida e as faldas do Monte das Oliveiras. Mas durante esse período ele oprimiu o povo, exigindo seu trabalho e seu dinheiro, e explorava-lhe o patriotismo, estimulando-o, embora fosse indubitável que um romano tão eminente amigo de César jamais incitaria uma revolução contra Roma. Depois da morte de Agripa, extinguiu-se a esperança de independência. Jerusalém e a Judéia tornaram-se de novo províncias romanas. Alexandre Tibério, o renegado judeu idólatra que governou depois de Agripa, tratou seus irmãos judeus exatamente como qualquer outro funcionário romano, mostrando o excesso de zelo que caracteriza todos os apóstatas e receando que a indignação geral causada pela sua apostasia
tornasse mais penosa a situação dos israelitas. O sumo sacerdote achava-se em mãos de Ismael de Fábias, o que deu causa a que aqueles tempos fossem os mais sombrios para o sacerdócio. Os partidários dos candidatos questionavam e contendiam nas ruas, ansiosos de parte a parte por obterem os despojos daquele cargo. Quando Paulo chegou a Jerusalém, os crentes achavam-se outra vez no estado de terror em que viveram sob Agripa, pois se a sorte do povo era no conjunto má, a dos crentes era ainda pior. Todavia, eles estavam certos de que a qualquer momento Yeshua, o Messias, voltaria e o reino dos céus começaria na terra. Já não se preocupavam em conquistar novos adeptos judeus ou gentios para a congregação. Para quê? Perguntavam. E deste modo, reverteram a sua vida em comum, fechados em círculo estreito, como no princípio sucedera. A maior parte se reunia no grande átrio da casa de Miriam, irmã de Barnabé, fora da cidade. Alguns dos discípulos moravam lá sob a direção de Simão, mas outros vagueavam famintos e seminus pelas ruas. Jacó ben Yosef, mais do que nunca, vivia a orar, a jejuar, a mortificar a carne para apressar a redenção. Ele havia reunido ou atraído um grande grupo de fariseus, entre os quais seu irmão Judas, e todos passavam dias inteiros prostrados em oração nos degraus de mármore do pátio do templo, ou então Jacó ficava longas horas de joelho nas suas lajes, como Jeremias, nos antigos tempos, rogando a Deus para que o templo não fosse destruído e para que ele abreviasse o advento do Redentor, o justo Yeshua. Tanto os seus joelhos como os dos seus companheiros se tornaram calejados com aquele contínuo ajoelhar nas pedras, e suas pernas ficaram duras, movendo-se inteiriçadas como as pernas traseiras de um camelo. Ora, Simão Barjonas sentia-se descontente com a ociosidade dos fiéis e por isso se esforçava para os fazer voltar para seus antigos trabalhos. Achava-se no apogeu de suas forças e tinha a aparência de um velho, apesar de apenas estar meando a casa dos 50 anos. Pois de 18 anos a aquela parte, isto é, desde a morte do Messias, Simão levava as novas da ressurreição a todos os recantos da Terra Santa, tanto aos judeus como aos seus pagãos. Estivera em Jope, em Cesareia, em Samaria, e se mostrava sempre disposto a aliviar o peso da lei judaica para arrebanhar novos conversos entre os gentios. Malgrado sua completa abstenção de coisas subliminares e sua absoluta absorção nas coisas espirituais, Jacó ben Yosef mantinha os olhos vigilantes e a mão firme ao tratar dos assuntos da nova congregação. Mostrava-se zeloso da pureza dela e tremia com o receio de que os crentes no Messias reduzissem, um jota que fosse, sua dedicação ao judaísmo tradicional. Conhecia os perigos e tentações dos caminhos das comunidades esparsas dos fiéis e sempre que lhe chegava aos ouvidos que nesta ou naquela localidade se acentuava certa frouxidão da observância ortodoxa, enviava sem tardar mensageiros com instruções severas para remediarem a situação. Aquele homem que renunciara a todas as coisas mundanas sabia manter uma disciplina sistemática entre os crentes e evitar ou corrigir qualquer desvio da senda do judaísmo. Além disso, tinha prestígio. As comunidades tremiam à ideia de desagradar-lhe. Até o rochedo, Simão Barjonas, olhava com respeito a Jacó ben Yosef como se ele não fosse um homem, e sim as tábuas da nova lei, sem embargo da crença de Simão no seu poder de comunicar-se com o Espírito Santo.
Era para Jacó ben Yosef que Paulo levava o gentil Tito como prova da perfeição a que pode chegar um não-israelita sem se converter ao judaísmo tradicional. E era ao mesmo Jacó que ia pedir a admissão de Tito no pacto do Messias. Sob a rigorosa direção espiritual de Jacó ben Yosef, os crentes nem mesmo conversavam com os gentios. Por isso, não se podia pensar em admiti-los à mesa das refeições comuns. Como poderiam partir o pão na sua cerimônia sagrada com um incircunciso? E olhavam de esguelha a Tito e igualmente a Paulo por criar aquela tentação e embaraço à comunidade de Jerusalém. Toda a perseverança de Paulo se concentrava agora em obter isso mesmo, a admissão de Tito na congregação com a bênção do próprio Jacó ben Yosef, em criar entre Tito e Jacó o elo que depois, alargando-se, abrangeria todos os incircuncisos que aspiravam a ser incluídos na congregação. Quanto a Tito, vagueava com a alma cheia de confusão e espanto pelas cálidas ruas de Jerusalém. Ouvia os sons das flautas, mas não dançava, e ouvia os lamentos, mas não chorava. Tudo lhe era estranho, principalmente aquela grande onda de peregrinos de mantos multicores, gestos estranhos e costumes exóticos. Sem dúvida, sentia-se impressionado pela grandiosidade do templo. Mas na sua qualidade de gentil, de incircunciso, não podia passar além do pátio dos gentios, mas via as multidões devotas, notava-lhes o respeito e a piedade e contemplava os privilegiados subirem em atitudes estáticas os degraus do átrio interior ao levarem suas oferendas. Via os inúmeros fiéis prostrados com os rostos no pavimento de mármore. Enfim, testemunhava um eloquentíssimo quadro de fé e submissão. A impressão que causava era indescritível. Aquele fervor dos judeus, sua severa disciplina e observância de todas as minúcias da lei, a separação entre os homens e as mulheres, traziam-lhe ao espírito, pelo contraste, a dissolução, a impureza, a orgia, a embriaguez e a concupiscência dos templos que conhecera na sua adolescência. Sentia profundo respeito pela divindade misteriosa e excelsa que reinava naquele lugar, mas achava-se excluído daquela fé. Abandonara seus templos e seus deuses e mesmo assim não era admitido no templo daquele Deus. Pois o que Paulo lhe dera não fora o Redentor para o povo judaico e a fé judaica, e sim um Deus em que ele, Tito, acreditava naturalmente como acreditara nos deuses de seus pais. Nada do que via em torno tinha relação com ele. No entanto, Paulo insistia em afirmar-lhe que ele, Tito, se achava livre das leis, disciplina e obrigações dos judeus, porque Yeshua, o Messias, o libertara de seu cumprimento. Imensa era a gratidão de Tito ao novo Deus que fora tão generoso para com ele. Figurava-se-lhe que era um filho predileto, a quem a divindade livrara do jugo que outros tinham que sofrer. Ora, Paulo sabia que Simão Barjonas se mostraria favorável a seu desejo, malgrado se mantivesse sob a influência de Jacó ben Yosef. Simão Barjonas morava com a esposa na casa de Miriam, a considerável distância do lugar onde Jacó ben Yosef vivia entre os seus fariseus. E foi a Simão que Paulo, primeiramente, apresentou Tito, o exemplo vivo da redenção dos incircuncisos. Sentado no jardim de Miriam, a viúva, Simão Barjonas ouviu com grande comoção a narrativa de Paulo e Barnabé de sua memorável viagem pelas cidades da Galácia. Paulo insistia em referir com os mínimos pormenores o renascimento operado nos incircuncisos quando entravam na fé do Messias.
O seu batismo, em nome de Yeshua, fazia em suas vidas o mesmo milagre que as leis judaicas operavam nas vidas dos judeus. A água do batismo neles se infiltrava, transformando-se em sangue de seu sangue, mudando suas tendências naturais e incutindo-lhes novos princípios de conduta. E Paulo depôs aos pés de Simão o saco de dinheiro que os gentios batizados enviaram aos santos e pobres de Jerusalém. Sim, os gentios aprenderam com o batismo a repartir seu pão com os judeus da cidade santa. Não era um milagre do céu? Não indicava o desejo do Messias de que os gentios se reunissem a ele? Tira as pedras que a lei colocou diante dos pés dos gentios, que o mundo concorrerá em torrentes ao monte Sião, e se erguerão casas de oração em todas as cidades e até nas aldeias mais ignoradas e remotas. Onde quer que Deus haja plantado a semente do homem, será proferido o seu nome e o do Messias de Jacó. Dividamos o nosso ministério, propôs Paulo. Tu, Simão Barjonas, o primeiro discípulo a quem nosso Senhor confiou sua congregação, levarás a boa nova ao povo de Israel, e eu a levarei aos gentios. E o Messias ligará com o mesmo vínculo os gregos e os judeus para, assim atados, os depor aos pés de Deus. Então o reino do céu começará na terra. Simão Barjonas ouviu atento, com o coração a palpitar de júbilo por aquela grande esperança. Entretanto, em meio de seu júbilo, tinha o mesmo receio que perseguia Jacó ben Yosef, o receio de que as multidões de gentios, a concorrerem para a congregação do Messias, sem tomarem sobre si o jugo da lei judaica, acabassem, afinal, impondo aos judeus sua mentalidade pagã. Os gentios não se tornariam judeus, e sim, os judeus se tornariam gentios. Mas, como exprimisse esse temor, Paulo se apressou a tranquilizá-lo. Não vês o milagre operado neste gentio que eu trouxe pela fé no Messias? É um incircunciso em sua carne, mas espiritualmente um filho de Abraão. Queres vê-lo? Queres submetê-lo a uma prova, Simão Barjonas? Sim, quero vê-lo. Traze-o aqui. Desejo contemplar o milagre feito por Deus nos gentios por intermédio da fé no Messias. E assim Paulo levou secretamente Tito para o apresentar a Simão Barjonas, o rochedo. Tito sabia perfeitamente quem era a pessoa que tinha à sua frente. Era o primeiro e o mais velho dos discípulos. Era o homem a quem fora concedido auxiliar o Messias quando este era vivo. E Tito sabia achar-se na presença daquele a quem o Messias pessoalmente confiara a direção de sua comunidade. Simão Barjonas, o rochedo. De bom grado, Tito cairia aos pés de Simão e beijaria as mãos que haviam tocado no fogo sagrado que fora o corpo do Messias. Mas não se atreveu a fazê-lo, pois era um gentil. Quedou-se como petrificado em face do santo homem. Simão observou o moço alto e belo e de olhos azuis de expressão límpida e cândida, que não se atreviam a corresponder ao seu olhar, pois se haviam baixado com humildade e respeito. Tito mal se atrevia a respirar. Cada vez que tomava um hausto de ar, um tremor lhe agitava o corpo inteiro. Seus joelhos vacilavam, daí, a um momento, cairia prostrado por terra. E foi de fato o que sucedeu. Tito ajoelhou-se diante do primeiro discípulo e ocultou o rosto no manto de Simão, sussurrando: Meu Senhor, meu Senhor. Levanta-te, filho, disse Simão. Ele falava o aramaico que Paulo traduzia para o grego. Levanta-te e não te ajoelhes diante de um homem de carne e sangue. Ajoelha-te apenas diante do Deus vivo de Israel e reserva teu tratamento de Senhor não para os homens, mas unicamente para o Santo de Israel, para o Messias Yeshua, o Nazareno. E, inclinando-se,
pousou as mãos nos ombros do jovem. Obedecendo, Tito levantou-se. Dize-me, meu filho, perguntou Simão Barjonas, que foi que te trouxe para o Deus de Israel e que te trouxe para a congregação dos crentes em seu Messias? Foi a minha sede de verdade de compreender a significação de nossa existência, e eu a estanquei no único Deus vivo e Criador. Eu aspirava a obter o perdão de meus pecados, dos pecados que em minha ignorância cometi, e aquinhoar da graça, da fé que me promete o socorro do Messias de Israel, Yeshua, o Nazareno, conforme Paulo, meu mestre e guia, me ensinou. Simão Barjonas refletiu longamente sobre a significação dessa resposta. Indubitavelmente era uma declaração de fé no Deus de Israel, mas tinha uma significação mais profunda. E a que te obriga tua fé no Deus vivo de Israel e tua admissão na congregação do Messias? Obriga-me a conservar minha vida na graça da fé e ter como modelo sempre presente a vida de nosso Senhor Yeshua, o Messias, quando ele estava na terra. A amar os outros como a mim mesmo, a amar os que me odeiam, a bendizer os que me maldizem, a enxotar os maus pensamentos de meu coração e a lembrar-me de que o Senhor morreu por mim e está em mim, assim como eu estou nele, e, em consequência, proceder em tudo como ele procederia em meu lugar. Foi o que Paulo, meu mestre e guia, me ensinou. E não sabes, meu filho, que ao confessar o Deus vivo de Israel e tua crença no Messias és um filho de Abraão, e que para os filhos de Abraão existe um mandamento de que deverão levar no corpo o sinal do pacto entre Abraão e Deus? Paulo, meu professor e guia, ensinou-me que nós, os gentios, estamos livres do jugo da lei e nos achamos sob o sinal da graça, da fé e que unicamente pela fé nos tornamos filhos de Abraão. Mas supõe que teus professores e guias te dizem que, para te tornares verdadeiro filho de Abraão, deves ter o sinal do pacto em teu corpo? Que farás então, meu filho? Interrogou Simão Barjonas. Tito empalideceu e silenciou por algum tempo. Paulo tornou-se igualmente pálido. Em seguida, readquirindo a presença de espírito, Tito respondeu com voz firme. Nosso Senhor Yeshua, o Messias, não morreu por mim? Não sofreu por mim? Não está em mim e eu não estou nele? Embora eu viva com a minha carne e o meu sangue, espiritualmente vivo nele, por isso minha carne, meu sangue e meus membros lhe pertencem. E se meus mestres e guias na fé me dissessem que deveria deixar meu corpo arder numa fogueira por amor de nosso Senhor, o Messias, eu, sem hesitação, o faria? Quanto mais se apenas me dissessem que deveria ter o sinal do pacto em minha carne, a fim de me achar verdadeiramente na graça da fé? Certo que eu assim procederia. Faze de mim o que melhor parecer a teus olhos. Embora incircunciso, és um filho legítimo de nosso pai Abraão. Assim Deus conceda que se multipliquem teus iguais entre os gentios, respondeu Simão Barjonas. E, depondo em ambas as faces do jovem o beijo da paz, sentou-se à mesa comum em companhia do converso incircunciso. Simão expôs miudamente a conversão de Tito a Jacó ben Yosef. Jacó o ouviu em silêncio e em seguida tornou-se meditativo. Naqueles últimos tempos sentia em seu coração crescente inquietude, devido à grande afluência de gentios às filas dos crentes. Por um lado, só havia motivo para regozijo da graça concedida por Deus aos gentios, mas, por outro lado, tremia com receio de que Israel fosse arrebatado e se subvertesse na maré montante dos gentios. Já era mais que tempo de refletir, de decidir claramente essa questão. Os que a sugeriam não eram só os apóstolos ambulantes ao voltarem de suas felizes missões.
Onde quer que se fundassem congregações a surgirem espontaneamente, também surgia esse problema, o que fazia que mandassem a Jerusalém pedir instruções sobre o modo de proceder com os conversos incircuncisos. Até os surdos podiam ouvir o batido dos gentios à porta do templo, a sua súplica para serem admitidos no santuário do Messias. Impossível seria conservar a porta fechada, pois a multidão de suplicantes gentios se avolumava dia a dia. Não podendo refugir a essa necessidade, Simão Barjonas, o mais velho dos discípulos e chefe oficial da congregação de Jerusalém, Jacó ben Yosef, seu chefe espiritual, e Yohanan dos Zebedeus, os 3 colunas da nova fé, convocaram o sinédrio da congregação para se reunir na velha habitação da muralha de Davi. Na primeira fila sentaram-se os discípulos a quem fora concedido servirem seu rabi quando este se achava na terra, e a quem o rabi aparecera depois de sua morte. Mas não estavam presentes todos os 12. Faltavam alguns, e seus lugares não haviam sido preenchidos por outros. Yohanan dos Zebedeus envelhecera consideravelmente depois da morte de seu irmão, e, mergulhado num estado de misticismo, via constantemente visões e falava nas línguas do Espírito Santo. Seus atos e procedimento geral perderam a força e rudeza primitivas que o caracterizavam durante a vida de seu rabi. Vivia concentrado, cogitativo e refletia muito antes de agir. Mas era também verdade que todos os discípulos envelheceram antetempo, talvez em resultado de seus muitos jejuns e mortificações e possivelmente pelo seu desejo de uma morte que os convertesse em eternas testemunhas da fé, como Estevão e Jacó. Achavam-se também presentes naquela assembleia especial muitas caras novas de homens velhos com barbas brancas, compridos cachos temporais e amplos mantos de franja por cima de sua roupa de estamenha. Na maioria eram fariseus que aderiram à congregação e lhe serviam de conselheiros, intérpretes e escribas. Todos se achavam sentados em escabelos baixos ou no chão, aos pés dos primeiros discípulos. Viam-se também ali homens de barbas ainda negras, entre os quais um de tez requeimada e feições que lembravam as de Jacó ben Yosef. Era com efeito o irmão de Jacó, de nome Judas, da santa semente do Messias. Uma escura e brilhante barba emoldurava-lhe o rosto oval, em cujo meio brilhavam 2 olhos vivos, cor de carvão. Embora fosse relativamente moço, não se sentara numa fila mais baixa do que a dos sábios anciãos, mas em lugar mais alto do que eles. Na qualidade de membro da Sagrada Família, era alvo de uma consideração quase igual à que demonstravam a seu irmão, e ele tinha licença de falar mais vezes do que os discípulos mais antigos. Simão Barjonas era o chefe oficial da comunidade, mas a sessão do Sinédrio foi presidida por Jacó ben Yosef. Abriram-na recitando a prece que lhes fora ensinada pelo Messias, e a ela se sucedeu uma breve oração de Jacó ben Yosef invocando o Espírito Santo para ele inspirar a Assembleia em suas deliberações. A primeira parte do programa de trabalhos era o relatório dos apóstolos, mas naquele lugar falaria Barnabé e não Paulo, pois só Barnabé partira investido de autoridade pela Santa Congregação. Barnabé narrou longamente a viagem pelas cidades dos gentios, dizendo que, ao chegarem a qualquer lugar, primeiro se dirigiam, obedecendo às instruções do Messias, ao povo de Israel. Iam às sinagogas e nos sábados pregavam a mensagem da redenção, citando como prova os livros dos profetas e dos salmos. Muitos judeus se converteram aceitando em sua plenitude os dogmas da nova fé,
Outros se recusaram a adotá-la, do que provinham discórdias que às vezes chegavam a cenas de violência. Mas os apóstolos tudo sofriam pacientes. Barnabé referiu-se aos prodígios e sinais manifestados por intermédio de Paulo pelo poder da palavra divina. Barnabé se colocava em segundo plano, atribuindo tudo à grande eloquência de seu companheiro. Com mais minúcias, relatou sua viagem entre os gentios, pois desejava que a Assembleia compreendesse, sem sombra de dúvida, que Deus desejava trazer os gentios para as filas dos fiéis. A compaixão divina se manifestara para com os gentios, preparando-lhes os corações para receberem o Evangelho. Eles batiam com as frontes nas soleiras das sinagogas, suplicando sua admissão entre os fiéis. E como prova da mudança que a conversão operava nas vidas dos gentios, prosseguiu Barnabé, ele e Paulo trouxeram a Jerusalém um converso incircunciso com quem Simão Barjonas já havia conversado. Além disso, as dádivas que os gentios conversos enviavam por intermédio dos apóstolos aos santos de Jerusalém provavam de modo cabal que no seu coração viçava a caridade, que era a primeira das virtudes do patriarca Abraão. A Assembleia ouviu com grande atenção a narrativa. Muitos semblantes patenteavam o regozijo que sentiam com aquelas novas e que lhes fazia correr lágrimas de gratidão pelas faces. Mas outros semblantes, por sua vez, se assombrearam no decurso da exposição, e alguns dos que não a ouviram com prazer começaram a fremir de indignação reprimida. Vários ergueram as vozes pedindo licença para falar. As primeiras palavras que se seguiram ao relatório foram contra a admissão dos incircuncisos. Os que não tiverem suficiente coragem para submeter-se à circuncisão por amor ao Deus de Israel não são dignos de ser admitidos na congregação do Messias. São covardes incapazes de pugnar pelo Senhor, pois a crença no Messias é a pugna do Senhor, e só deverão ser admitidos entre os nossos os que tiverem a coragem de dar o seu sangue pelo pacto de Abraão, pois está escrito: em teu sangue viverás. Ergueram-se vozes protestando, alguns vultos se levantaram nas sombras dos ângulos daquele cômodo e suas formas obscuras se recortavam pelas aberturas da muralha na perolina claridade das estrelas. Uma onda de excitação e exaltação invisível, mas tangivelmente percorreu a Assembleia. Elevou-se uma voz mais insistente do que as outras em defesa dos conversos incircuncisos. Deus criou os homens e povos com suas naturezas distintas, por isso a fé se deve adaptar a essas várias naturezas para ser firme e duradoura. Essa voz que falou no idioma grego era o de Silas, um dos chefes da congregação greco-judaica, homem grandemente conhecedor dos costumes dos gentios. Em seguida, outro judeu grego de nome Barsabá também falou em defesa dos conversos. Segundo o antigo costume dos sinédrios judaicos, falavam primeiro os mais jovens da Assembleia para exprimirem com liberdade suas opiniões, sem se ressentirem da influência dos sábios investidos de autoridade sobre eles. Todavia, antes de submeter o caso à discussão geral, o presidente daquela noite perguntou ao segundo dos apóstolos se tinha alguma coisa a acrescentar à narração de seu companheiro. Paulo se esforçava por conter os sentimentos que o possuíam. Sempre que era preciso, ele tinha esse autodomínio. Em seu íntimo erguia-se uma onda de indignação e amargura desencadeadas pelas palavras que ouvira. Ele sabia o que se ia decidir naquela sessão. Dela dependia o destino dos gentios. Em consequência, devia manter-se vigilante e reforçar com a exposição de Barnabé sobre o milagre operado pela fé entre os gentios. Mesmo assim, embora pretendesse falar primeiro sobre os gentios, começou a discorrer sobre a lei. Que lei será bastante forte
principiou, para subjugar dentro de um círculo de ferro os impulsos de nossos desejos, depravações e paixões? A serpente do pecado, na certeza de ser bem acolhida, encontraria nessa parede alguma abertura que lhe permitisse passagem. Que lei será suficientemente ampla, abrangendo tão grande espaço que a sombra de suas asas recubra todos os pequeninos atos, uma vez que o coração humano é um pântano onde germinam coisas impuras? Quantos mensageiros os presidentes e os tribunais de Jerusalém já não enviaram às cidades dos gentios para evitarem e sindicarem as transgressões e que voltaram revelando que foram rompidas as defesas estabelecidas pelos rabis em torno de nossas vidas? E perguntamos também, será que nós mesmos, que nos encontramos sob o domínio da lei, a cumprimos devidamente? Qual de nós se sente sem culpa em face da lei? E que nova lei será capaz de arrancar pelas raízes o natural dos gentios ou fundi-los para os despejar no molde comum dos fiéis dos filhos de Abraão, senão a lei do único Deus vivo e de seu santo Messias que ele nos enviou? A fé passou como uma vassoura de fogo nos corações dos gentios, amolecendo o granito desses corações, de modo a torná-lo fofo como uma esponja, para absorver as dores e torturas da humanidade e o bálsamo da misericórdia que baixa do céu. Eu lhes levei uma fé no único Deus vivo a quem eles nunca viram e cuja voz ainda não tinham ouvido e de cujo poder não tinham conhecimento. Levei-lhes o Deus de um povo desprezado entre os povos, a fé no Messias que sofreu, que foi açoitado, torturado e crucificado, e eles, os gentios, postergaram por este Deus e seu Messias os seus deuses da força, da perfeição, da beleza e da fecundidade. E ei-los agora diante de nós, juntos com Israel, preparados para deixarem que as fogueiras consumam os seus corpos por amor do Deus de Israel e de seu santo Messias. Quem despertou nos corações dos gentios esta sede de salvação, senão o próprio Deus de Israel? Quem os foi perturbar, tornando-os infelizes em meio de seu sono de embriaguez, para fazer que estendessem as mãos suplicando a salvação e a encontrassem no crucificado Messias de Israel? Não foi ele que incutiu este desejo em seus corações? E sendo assim, desejareis destruir esta seara plantada nos corações dos gentios? Deixemos que o Messias realize os seus milagres, que reúna os povos do mundo como o segador junta o seu trigo em feixes, para que todas as nações se prosternem diante do Santo de Israel, do justo Redentor. Então todos os homens serão irmãos, unidos pelos elos comuns da fé. A glória de Deus se estenderá no mundo inteiro e todos compreenderão que Israel trilhava o bom caminho e que se cumpriram as palavras do profeta. Os vales se elevarão e as montanhas abaixarão. O torto se endireitará e os lugares acidentados se tornarão lisos. E a glória de Deus se manifestará, fazendo que todos os homens a vejam, pois falou a boca do Senhor. Esta defesa de Paulo, mais ardente do que ele desejara que fosse, não deixou de produzir efeito, como se via nas fisionomias dos ouvintes. Até os rostos dos discípulos mais antigos, que se conservaram sombrios durante a narração de Barnabé, se desanuviaram um pouco. Mas as réplicas tiveram igual vigor. Entre os que estavam reunidos em torno de Jacó ben Yosef reinou viva agitação entre murmúrios e cochichos que eram outros tantos sinais de tempestade iminente. Escolheram para falar em seu nome Judas, irmão mais novo de Jacó, e ele, com os braços erguidos como espadas, abriu caminho até a frente e começou a falar. Com a licença de meus rabis e guias, desejo fazer ao apóstolo que acaba de referir os milagres de Deus entre os gentios, por intermédio do justo e redentor, a seguinte pergunta:
Quem será de hora em diante o guia do gentil, senão a lei confiada a nossas mãos? Quem será bastante forte e grande para entregar a responsabilidade de toda a conduta humana ao frágil e delicado arcabouço da fé? Que é a fé sem as ações? O amor de Deus? Não há dúvida de que o amor de Deus é altíssima virtude para quem pode possuí-la. Mas somos humanos de bons e maus impulsos. Ao nosso redor há o caos e a confusão do mundo, e nesse caos e confusão Deus colocou a pequena ilha que é o povo de Israel e fortificou essa ilha com as suas leis e mandamentos. Se tirardes essas leis e mandamentos, seremos arrastados para o caos e confusão do mundo. As leis e mandamentos são os nossos guias. Sem eles erramos eternamente no deserto. Sem eles não há salvação. Muito bem, muito bem! Exclamaram os homens que o rodeavam, mas esses gritos de aprovação provocaram demonstrações igualmente exaltadas entre os adversários, e certo momento parecia que a assembleia ia terminar num grande tumulto. Mas súbito reinou silêncio geral, e o próprio Judas, que recomeçara a falar contra a admissão dos incircuncisos, interrompeu os seus argumentos, porque o mais antigo dos discípulos, o leão da congregação, se pusera de pé. Como que houve um recuo geral ante ele, e durante algum tempo as paixões desencadeadas pela questão debatida foram refreadas outra vez. Com uma das mãos, Simão Barjonas fez um gesto de conciliação aos fariseus que se reuniam em torno de Judas, o irmão de Jacó, e com a outra acalmou o grupo dos representantes das comunidades de idioma grego reunidos ao redor de Barnabé, de Silas e dos 2 apóstolos. Seu manso olhar percorreu a multidão divisa e, em seguida, com voz calma e modos singelos, principiou a falar. Varões e irmãos, sabeis que o Senhor há muito tempo me escolheu para os gentios ouvirem de minha boca a notícia da redenção. Deus, que conhece o coração dos homens, mandou que o Espírito Santo pouse sobre os pagãos como pousa sobre nós. A esse respeito, não criou distinções entre nós e eles, e purificou seus corações pela fé. E agora, por que tentais a Deus? Por que desejais colocar no pescoço dos gentios um jugo que nossos antepassados e nós mesmos não fomos capazes de suportar? Acreditamos com plena fé que, pela graça de nosso Senhor Yeshua, o Messias, eles, como nós, serão salvos. O silêncio se tornou denso e palpável. Muitas pessoas se entreolharam, exprimindo um mudo temor, e que fora Caifa quem falara. Caifa, ou Simão, exprimira o que havia meses e anos estivera nos corações de muitos crentes, sem que eles se atrevessem a dizer. Os partidários dos fariseus ficaram aturdidos por verem que quem assim falava era o homem que mais do que qualquer outro convivera com o Messias e a quem o Messias transpassara a responsabilidade da sua congregação. Só Jacó se conservara silencioso e imóvel durante a discussão. Ouvira atento, sem falar e sem deixar transparecer os seus sentimentos. Mas seu espírito trabalhava intensamente. Preocupava-o, como aos outros, essa questão decisiva. Que deveriam fazer para facilitar a entrada dos pagãos na congregação dos crentes? Como também ficara impressionado pelo milagre de tantas conversões, cogitava algum meio que permitisse a sua admissão sem numerosos obstáculos e, ao mesmo tempo, os conservassem unidos de perto à congregação judaica. Várias vezes repetira consigo a velha palavra dos sábios: quem desejar entrar no céu será auxiliado pelo céu. Semelhantemente, ele aprendera com os sábios que bastava aqueles gentios observarem os primitivos mandamentos dos filhos de Noé, reconhecerem o único Deus vivo, renunciarem à adoração dos ídolos, absterem-se das concupiscências
e de comerem carne de animal vivo ou de animal estrangulado. Ora, não se podia negar que os gentios incircuncisos observavam esses mandamentos ao ingressarem na fé do Messias, e sendo assim tinham o direito a uma parte no reino dos céus. Por que então repeli-los? Quanto aos outros mandamentos, a fé os inclinaria à sua observância? Os gentios frequentariam a sinagoga dos judeus, sentar-se-iam com eles nas refeições comuns e desta maneira seriam atraídos para a fé judaica como sucedera em Jerusalém. Depois de assim ponderar, Jacó tomou a palavra. Varões e irmãos, ouvi. O profeta anunciou: então eu voltarei para reconstruir o tabernáculo de Jacó que foi derribado, reconstruirei este tabernáculo em ruínas e o restante da humanidade procurará o Senhor em todos os povos onde meu nome será falado. Assim diz o Senhor. Por isso, entendo que não devemos perturbar os corações dos gentios que se voltaram para Deus, e sim escrever-lhes que se deverão abster-se da abominação da idolatria, da fornicação, da ira e de comer animais estrangulados. Pois desde os antigos tempos Moisés tem em todas as cidades representantes de seu povo que pregam sua lei e a leem nas sinagogas aos sábados. E, tendo Caifa e Jacó ben Yosef, as duas colunas da congregação, manifestado suas opiniões, a controvérsia terminou. A Assembleia resolveu confirmar Barnabé e Paulo em seu apostolado e enviar com eles Barnabé e Silas, que levariam cartas do mais antigo dos discípulos aos irmãos dentre os gentios da Antioquia da Síria e da Cilícia, com as suas saudações e também o teor da resolução. Como nos chegou a notícia de que alguns de nossos irmãos foram perturbar-vos com suas palavras e desviar-vos do reto caminho com as suas pregações, afirmando principalmente que devereis ser circuncidados em vossa carne e observar a lei de Moisés, e como não autorizamos essas afirmações, faço-vos saber que depois de deliberarmos em assembleia sobre essa matéria, resolvemos enviar-vos nossos amados Paulo e Barnabé, juntamente com outros dos nossos homens. Na primeira refeição solene que se seguiu à assembleia, Tito, o gentio incircunciso, se sentou em companhia dos outros crentes. Em verdade, Judas ben Yosef escolhera para si um lugar um tanto afastado do dele, pelo receio de tocar-lhe. Mas Simão Barjonas e Jacó ben Yosef o acolheram com particular cordialidade, e Saulo viu assim realizar-se o seu sonho de ver Jacó ben Yosef e o gentil Tito se sentarem à mesa, partirem juntos o pão e juntos dirigirem suas preces ao Senhor. Foi o dia mais feliz da sua vida. Quanto a Tito, o fato de ser admitido à fração do pão e de a cidade de Jerusalém aceitá-lo como irmão, como que lhe insuflou uma nova alma. Restava ainda certo afastamento entre ele e os judeus. Ainda sentia timidez nos seus contatos com aquele povo dotado de um poder misterioso e a que de então por diante estava ligado pelo destino, pelo sangue e pela fé. Mas agora havia esse afastamento com outros olhos. Eram seus irmãos, não só os santos, os discípulos, os messianistas, como todo o povo de Israel, esse povo que estava ligado ao Criador do mundo, que tomara sobre si o jugo da lei e recebera as bênçãos de Deus e as maldições das nações. Era o povo que Deus escolhera para gerar com o seu sangue o Messias. E aos olhos de Tito, Israel tinha um prestígio sobrenatural que já fazia parte do reino dos céus. E embora seus costumes fossem diferentes e se sentisse isolado em seu meio, Tito olhava os homens, as casas e até mesmo as pedras com os olhos da fé, sentindo o coração invadido de inefáveis emoções. O Messias andara por aquelas ruas, seus pés tocaram aquelas pedras,
Não eram, portanto, ruas de pedras comuns, mas calçadas de pedras celestiais. A própria Jerusalém parecia-lhe construída de fragmentos de nuvens celestes e o firmamento que a cobria uma celeste poeira de prata. Para ele era espetáculo estranho ver os rabis rodeados de seus discípulos nos pátios do templo, mas contemplava-os com simpatia, pois dentre eles saíra o Messias, entre eles vivera, em suas escolas estudara, entre eles pregara e fizera milagres. O aspecto do Messias devia assemelhar-se ao deles e devia também vestir-se do mesmo modo. E achava-se agora unido a eles por um vínculo que jamais se romperia. Renunciara a seus antepassados e a seu futuro pelos antepassados e futuro deles. Sendo embora entre eles um estranho, já era parte deles, já era carne de sua carne.